Muito bem, hoje estamos de volta com a nossa aula número 149, aula sobre polígonos, soma dos ângulos internos e ângulos externos. Então, vamos à nossa aula, preste muita atenção. Polígonos, soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão S, que significa soma, igual a 180, que multiplica n menos 2, onde esse n significa o número de lados, ou seja, a quantidade de lados de um polígono. Ora, para calcularmos o valor de cada ângulo, é preciso dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados do polígono. Por exemplo, nós temos aqui a figura de um hexágono, né? E ele pergunta assim, ó, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Como é que nós calculamos essa soma do hexágono? Esse n significa o número de lados. Substituímos n por 6, 6 menos 2 é igual a 4, então a soma vai ser 180, que multiplica 4, igual a 720 graus. Continuando, vamos ver uma aplicação. A soma das medidas dos ângulos internos vale 1.620 graus. Ache o valor de x na figura. Observe. Que figura é essa, professor Carlos? Essa figura tem um lado, 2, 3, 4, 5 lados. Ora, precisamos saber que figura é essa. Uma figura de 5 lados é um pentágono. Então nós temos que a soma dos ângulos internos de um pentágono essa figura é um pentágono. É um pentágono. Ora, a soma dos ângulos de um pentágono vai ser dada a fórmula, né? 180, que multiplica n menos 2, onde esse n corresponde ao número de lados, a quantidade de lados. Então, o pentágono tem 5 lados. Então, a soma vai ser igual a 180, que multiplica 5 menos 2. A soma vai ser igual a 180 que multiplica 3. A soma vai ser igual a 540 graus, né? Vamos lá. 540 graus. Ora, a soma dessa figura é 540 graus. E ele quer saber o valor de x. Observe que o x corresponde ao valor de cada ângulo. Esse ângulo aqui vale 2x menos 20, esse outro ângulo x mais 25, esse aqui vale x, esse outro vale 3 sobre 2 de x, e esse outro vale x mais 15. Então vamos lá. Nós temos 2x menos 20 mais x mais 25 mais x
mais 15 mais x mais 3 sobre 2 de x. Três sobre 2 de x. Isso tudo, como é um pentágono, isso vai ser igual a 540 graus. Então vamos somar. Vamos lá. 2x mais um x dá 3, mais um x dá 4, mais um x dá 5x. Eu tenho aqui 25 mais 15, eu tenho 40. 40 menos 20 vai dar mais 20. Mais 3 sobre 2 vai dar 1,5x. 1,5x. Igual a 540. Muito bem. 5x x mais 20, né? Então, 5x mais 1,5 de x vai dar 6,5 de x mais 20 igual a 540 graus. Esse mais 20 passa, por outro lado, menos. Então, nós vamos ter que 6,5x vai ser igual a 540 menos 20. Isso vai dar 520. Então, 6,5 de x é igual a 520. X vai ser igual a 520 dividido por 6,5. X vai ser igual a 80. Muito bem, assim determinamos o valor de x. Continuando, vamos ver agora a soma dos ângulos externos de um polígono. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo sempre deve ser igual a 360 graus. Esse resultado não depende da quantidade e da medida dos lados e ângulos desse polígono. Então, vamos continuar. Observe. A soma dos ângulos internos varia de polígono a polígono, dependendo de seu número de lados, naturalmente. Assim, desde que convexos, os polígonos que possuem 3 lados têm soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Polígonos que possuem 4 lados têm a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. No caso, os quadriláteros, né? 3 lados os triângulos, 4 lados os quadriláteros. Os polígonos que têm n lados têm a soma dos ângulos internos igual a 180 menos, que multiplica n menos 2. Muito bem. Continuando. Professor Carlos, o que é um ângulo externo?
Um ângulo externo é a abertura entre o prolongamento de um lado de um polígono e o lado adjacente, quer dizer, junto a ele. Então vocês têm aqui, ó, um ângulo interno e tem aqui um ângulo externo. Aqui é o ângulo interno e aqui é o ângulo externo. Ora, esse prolongamento é essa reta aqui, tá vendo esse prolongamento? Então, a soma desses dois ângulos, internos e externos, vai dar 180 graus. A soma do ângulo interno com o ângulo externo adjacente, ou seja, junto a ele, é igual a 180 graus, pois são ângulos suplementares. Vamos continuar. Preste atenção. Como visto anteriormente, em qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Ora, um polígono de n lados, ele possui n ângulos externos. Se ele for regular, todos estes ângulos possuem a mesma medida. Portanto, o ângulo externo em um polígono regular pode ser calculado como ângulo externo, esse AE quer dizer ângulo externo. Ângulo externo. Então você divide 360, porque sempre vai ser igual a 360, pelo número de lados do polígono. Vamos ver um exemplo. Observe. Quantos graus tem o ângulo externo de um octágono? Ora, aqui é ângulo externo. Esse N é o número de lados do octógono, né? Octógono. Muito bem. Então você divide 360 por 8 igual a 45 graus. Continuando, vamos ver um outro exemplo usando a mesma fórmula. Determine o número de lados de um polígono. Ora, lados corresponde a n. Esse n aqui da fórmula, ó, corresponde ao número de lados. Muito bem, então você faz o seguinte. O ângulo externo, que é esse AE, né? É igual a 20 graus. Então você substitui o AE por 20. O N está dividindo, passa para cá, multiplicando. O 20 está multiplicando, passa por outro lado, dividindo. Então, 360 dividido por 20 é igual a 18 lados. Muito bem, agora chegou a hora da nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, questão 1. Determine a soma dos ângulos internos de um pentágono. Dinâmica local interativa, questão 2. Em um polígono regular, cada ângulo externo mede 40 graus. Quantos lados ele possui? Um bom trabalho a todos e até mais.
Muito bem, estamos de volta. Vamos então agora à resolução da questão 1. Determine a soma dos ângulos internos de um pentágono. Então vamos direto. Um pentágono é um polígono que tem 5 lados. Então vocês têm a soma dos ângulos internos é igual a 180 que multiplica n menos 2. O pentágono tem 5 lados. Então a soma dos ângulos internos é igual a 180 que multiplica 5 menos 2, 180 que multiplica 3, 180 que multiplica 3 vai dar 540 graus. Então, é a resposta da questão 1, da nossa dinâmica local interativa. Vamos à segunda questão, então. Em um polígono regular, cada ângulo externo mede 40 graus. Quantos lados ele possui? Vamos lá. Em um polígono regular, cada ângulo externo. Ora, nós sabemos que o ângulo externo é determinado por 360 graus divididos por n. Nós temos que descobrir o valor de n. Como é que nós vamos fazer, professor Carlos? O ângulo dado mede 40 graus. Então, você substitui o ângulo externo por 40, 360 sobre n. Esse n está dividindo, passa multiplicando. 40 que multiplica n igual a 360. N vai ser 360 sobre 40. Você cancela. N vai ser igual a 9 lados. Qual o nome desse polígono, professor Carlos? Eneágono. Esse polígono é o eneágono. Eneágono. Muito bem. Concluímos assim a nossa aula de hoje. Então, bom descanso a todos e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.